Atenção passageiros do voo 1429 com destino a Brasília. Embarque autorizado no portão 7. Olá pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Hoje iremos bater um papo com nossa amiga Stephanie Rocha. Olá Stephanie, tudo bem? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que você faz no turismo, como você começou, aonde você está trabalhando. Fala um pouquinho pra gente. Oi, Christian, tudo bem? Então, comecei no turismo através da faculdade de turismo, da graduação. Trabalhei na Full Time Tour, foi a agência que eu aprendi tudo sobre agenciamento de viagens, consultoria, né, para os clientes. E continuo com agenciamento de viagens com a minha agência online. Ah, bacana. Fala um pouquinho pra gente também como é que você faz dia a dia de trabalho e a sua agência online, como é que funciona. Dá um pouquinho pra gente aí de informação sobre você, sobre o que você faz. A agência, o básico eu aprendi na Full Time Tour, né? Junto com você e com o Sérgio. E aí eu me aventurei para outras agências de viagens e surgiu uma oportunidade de dar aula no Senac. Foi quando eu fiquei um tempo no mercado dando aula e os clientes continuaram me procurando após eu ter saído de agenciamento. Então eu abri um CNPJ, o MEI, para atender um grupo que queria ir para Orlando. E daí esse grupo foi me indicando para outras pessoas e eu continuei atendendo esses clientes e eu entendi que eu fazia uma consultoria, que não era o trabalho de uma agência comum. Esses clientes, eles queriam atenção, eles queriam bater papo, eles queriam um relacionamento, queriam uma amizade. Eles queriam viajar com alguém que eles sentissem confiança e que eles pudessem chamar para um churrasco à tarde. E aí eu fazia esse atendimento na casa dos clientes, eles viraram amigos e me procuram até hoje, isso já vai fazer uns 7 anos, e aí eu entendi que a agência era uma agência de consultoria, então não era apenas uma venda que eu fazia com o cliente, ele confiava o sonho, aquele objetivo, dividia aquele planejamento comigo. Eu auxiliava aquele cliente na viagem que ele queria e acompanhava, fazia todo o roteiro para o cliente. Então, eu entendi que era algo bem personalizado para um nicho de mercado, uma segmentação de mercado, porque variava entre jovens, idosos, atendia a terceira idade, então o público era variado. E eu entendi que não era uma questão de ter uma loja física, era uma questão de consultoria e que poderia ser online. E esse que era o diferencial. Então eu tinha muito cliente que às vezes entrava na internet, pesquisava e me devolvia a cotação, o que eles viram e falava assim, faz para mim porque eu confio viajar com você. Entendi. Grande Stephanie Rocha. Me diz aqui uma coisa, Stephanie. Esse momento atual da pandemia te inspirou em algo novo para o trabalho? Em relação ao agenciamento, a minha orientação a princípio foi que os clientes aguardassem um pouco para a gente ter uma noção de quando que essa pandemia, a previsão disso passar, para que eles não comprem a viagem e fiquem nessa ansiedade, tenha que cancelar, tenha que remarcar. Então foi usando de fato o relacionamento que eu pedi para eles aguardarem e a gente vê o que vai acontecer também com alguns fornecedores. Em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma previsão de abrir, mas está tudo dependendo do que vai acontecer. Então a gente está vivendo muito hoje. E eu acredito que seja até tendência que a gente tenha uma flexibilidade maior de data com os clientes em relação à viagem, porque a gente, como eu disse, a gente tem que viver, né? A gente está vivendo muito presente. Então, hoje, planejar, a gente tem que fazer isso com muito cuidado. E eu vejo que a gente ainda encontra dificuldade em relação a isso, a companhias aéreas, por exemplo, que a passagem tem um dia, um horário, e se você não viajar, você tem que remarcar ou pagar alto custo. Então, assim, eu acho que até uma tendência pós-pandemia que a gente tenha um relacionamento maior de confiança, de consultoria mesmo com o cliente, e que tenha uma flexibilidade maior nessas questões burocráticas.
Eu acredito que seja o relacionamento com o cliente e a consultoria. Então, assim, no relacionamento você estabelece confiança, mesmo porque muitas pessoas estão experimentando o fato de comprarem pela internet e precisarem de uma assessoria e não terem com quem contar, porque elas começaram a entender que algumas empresas são apenas um site que faz a intermediação de compra e que elas estão sozinhas para gerenciar, para resolver se tiverem algum problema. Então, teve muita gente nessa pandemia, no início, quebrando a cabeça e hoje também aguardando retorno de compras que fizeram online. Então, quando elas têm alguém de confiança, é uma preocupação menor, é menos estressante. Se tiver alguém com conhecimentos técnicos que vai fazer tudo pelo cliente, para que a viagem seja adiada, remarcada ou até cancelada, e que ele tenha os direitos deles atendidos. Então, eu acredito ainda na consultoria. Só que quem trabalha com essa consultoria tem que identificar o público, tem que encontrar esse público. Então, acho que esse que é o grande desafio. Acho que vai continuar tendo espaço para todo mundo. Para quem quiser comprar na internet, gerenciar sua própria viagem, e para aqueles que já experimentaram e não gostaram, ou que nem querem experimentar essa forma de compra e querem ter alguém que resolva o problema. Eu, particularmente, eu prefiro pagar alguém para resolver tudo para mim. E até quando eu viajo, eu gosto muito de ter opções, né, de ficar livre, mas eu também gosto de alguns passeios prontos, por exemplo, de guiamento. Entendi. Eu sei que tem pouco tempo que você está no turismo, trabalhando com turismo, mas você em algum momento já pensou em desistir do turismo? Já pensei, mas eu não tive coragem porque é o que eu amo trabalhar. Então eu tento buscar outras formas de passar pelas adversidades que a gente tem no mercado do turismo, porque todo mercado tem ônus e bônus. Então eu tento buscar soluções, até questões de falta de reconhecimento da área, falta de incentivo do governo, questões locais, né, que a gente passa por algumas dificuldades para desenvolver a atividade. Mas eu tô aí, né? Então eu acho que quando eu for ver, já vão fazer 20, 30, 40 anos no turismo, porque é o que eu gosto. Então eu sempre desisto de desistir do turismo. A vida profissional às vezes tem dessa coisa. Às vezes o reconhecimento nem vem, mas pode ser que venha, às vezes não vem tão imediato como imagina, mas o importante é praticar o bom serviço. Referente ao futuro, o que vem por aí? Para mim, vem menos burocracia, mais flexibilidade dos nossos parceiros, dos fornecedores. Acredito que essa tendência do hotel urbano, por exemplo, de você comprar a viagem e ter um prazo para agendar, para marcar, eu acho que eles vão criar mecanismos, as companhias aéreas, os hotéis. Acho que a gente vai ter uma forma de ter uma flexibilização melhor para escolher a data, para ver disponibilidade, para decidir comprar uma viagem que possa ser utilizada em torno de 2 anos e que você possa decidir no final de semana porque surgiu uma folga e ir. Também acredito que a gente não seja mais um visitante naquele lugar, que a gente comece a ser tratado como moradores locais, que nós somos moradores quando estamos em determinados destinos, então eu acho que essa questão também vai mudar, questão de vacinação, de cuidado em relação à saúde, de controle em relação a deslocamento. Acho que vão ter mais estudos de capacidade de carga das regiões. Então, acho que a gente vai ter nós vamos ter um turismo mais consciente. Eu acredito nisso pós-pandemia. Isso aí, bacana. Tomara que muitas dessas coisas aí que você falou se realizem. E as companhias aéreas também ajudem com uma tarifinha bem bacana. Faça suas considerações finais, passa teu contato. Se um cliente, passageiro, quiser fazer o contato contigo, como é que te encontra? Por e-mail, WhatsApp, Instagram, como é que o pessoal te encontra? Christian, obrigada pelo bate-papo. Foi ótimo participar, trocar ideia nessas informações. Acho que isso é bacana, essa aproximação para o trade. A gente tem que ter sempre essa comunicação. Instagram da SR Tour, que é a minha agência online de consultoria, é SR Turismo e Viagens. Só entrar em contato, que aí eu passo o telefone, o e-mail, que aí a gente já começa uma comunicação a partir daí, tá bom? Obrigada! É isso aí! Grande Stephanie Rocha da SR Viagens. Agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação. Valeu!
Para você que está gostando do meu trabalho, dê uma conferida no link do descritivo e entre no site do Apoia-se, Agentes de Viagem. Se você precisar de ajuda e informações sobre o destino Cuba e Egito, liguem para mim, pois sou especialista nos destinos. Muito obrigado a todos, que Deus te abençoe e até a próxima! Oh, thank you.